Olá pessoal, mais um vídeo do Office Rock. Hoje vou falar sobre um personagem chamado Tex Willer. Aqui estou com a edição 144 da editora AVEC e sua segunda edição, a sua reedição. Hoje vamos explicar essa parada de reedição. A editora AVEC começou a editar o Tex Willer em 1971, a partir do número O Signo da Serpente. Então, o pessoal que colecionava, alguns perdiam os números em banca e não tinha outro meio de conseguir, a não ser esse. Então a editora AVEC decidiu lançar a segunda edição do Tex. Então quem coleciona a Tex e vê a segunda edição, não acha estranho. A segunda edição ela contém a mesma história que a primeira edição do Tex. Só a numeração que mudou um pouco com o tempo, por causa da história O Pacto de Sangue. Mas agora vamos falar sobre essa história de cronologia do Tex, mudando de assunto. O Tex Willer ele começou a ser publicado, como eu disse, com a edição Signo da Serpente aqui no Brasil. Mas na verdade o Signo da Serpente no Brasil não é a primeira edição também na Itália. Ele corresponde a uma edição, se eu não me engano, a edição 60 ou 63 da Itália, que é uma edição bem avançada da Itália. E o Tex Willer ele foi editado nessa primeira edição sem nenhuma cronologia. Eles colocavam, por exemplo, a história Signo da Serpente como número 1, depois iam outras histórias, e começou com uma história de outra sequência, mais pra trás ou mais à frente. Como, por exemplo, foi lançado o Pacto do Sangue, que é uma das primeiras histórias do Tex, foi lançada só no número 90, se não me engano, no Brasil, depois de 90, depois de Quem Não Perdoa, depois de Cheyennes. Então, ficava uma confusão na cabeça do leitor, e talvez fique ainda no leitor novo, e é isso que eu estou tentando explicar para você. Então, por exemplo, aí com o tempo, a editora Globo decidiu lançar o Tex Coleção, que vem publicando as tiras da Itália desde o número 1. Mas também ocorreram algumas falhas nessa coleção. Alguns almanacs foram publicados em Tex Coleção e outras coisas, mas sem tirar a ordem da cronologia. Hoje vamos falar da história A Mão Vermelha, que na verdade as pessoas pensam dizem que o Tex entrou para os ventos a Mão Vermelha, mas na verdade não. Ele se engajou na história, depois do fim da história é o Diablo, e no começo da história Bill Monica, que é o raptor de jovens. É a primeira história em que o Tex age, é a primeira missão em que o Tex age como Ranger, na cronologia original italiana, em Bill Monica, o raptor de jovens. Essa história se trata sobre um eremita, um cowboy solitário que mora nas montanhas, e ele rapta pessoas e o Tex vai atrás dele para combatê-lo. Isso é no início da fase do Tex, naquela primeira fase de solitário, que não tinha parceiros ou amigos. Amigos ele tinha, mas não tinha um amigo fixo, como hoje ele tem o Kit Carson, o Jack Tigre, o Kit Wheeler e tantos outros, que são os principais que eu citei. Ainda não entrei mais a fundo no tema. Então, no caso, essa história, A Mão Vermelha, ela é lendária. Então ela fala sobre uma quadrilha de seis, que era composta por 6 bandoleiros, né? Então, que foram mortos pelo Tex nessa mesma. Com o tempo, houve a edição A Volta da Mão Vermelha, com o filho de um desses integrantes. É uma história muito interessante também, que mostra o Tex indo a Dallas, indo ao Texas, na verdade, voltando ao Texas, para combater essa quadrilha. Então, essa foi uma das minhas leituras preferidas, e em um futuro vídeo eu vou explicá-la mais minuciosamente. Pessoal, muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva, que os próximos vídeos serão bem mais instrutivos e também falará sobre outros temas. Muito obrigado.